cheguei. Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Certo? Então vamos lá. Apocalipse foi um livro escrito por João enquanto ele estava preso, gente. João estava encarcerado, prisioneiro em Patmos, quando ele escreve Apocalipse. E dizem algumas pessoas, alguns historiadores dizem que ele ficou em estado de delírio. E então foi escrito Apocalipse. Quando nas Bíblias, em algumas Bíblias, quando vem a letra vermelha, quer dizer que são palavras do próprio Cristo, tá? Então vamos ler aqui. Revelação de Jesus, o Messias. Deus deixou claro aos seus servos o que está para acontecer. Ele a entregou por meio do anjo ao seu servo João. E João contou tudo o que viu, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse também, para informação, é um livro profético, tá? Por isso que é uma revelação. Leitor, você é um abençoado. Eu sou mesmo. Você se vê assim? Você toma posse disso? Eu sou abençoada. Eu sou mesmo. Glória a Deus por isso. E não é porque eu tenho vivido uma estação de glória em Cristo, apesar da gente viver uma dicotomia com Deus, né? Nem tudo vai bem 100% das vezes. Às vezes você tá muito bem em um lugar e não tá muito bem em outro, e assim a vida é, né? Essa dicotomia. Mas nós somos abençoados porque nós temos a Cristo. Amém? Essa é a melhor definição, melhor justificativa para você se enxergar como uma pessoa abençoada. São abençoados também os que ouvem e guardam estas profecias, todas as palavras escritas neste livro. O tempo está para se cumprir. Eu, João, estou escrevendo às 7 igrejas da província da Ásia. Tudo de bom para vocês da parte do Deus que é, que era e que está para chegar. E dos 7 espíritos reunidos diante do seu trono de Jesus Cristo, a testemunha leal, o primogênito dos mortos, o soberano de todos os reis da terra. Glória e poder a Cristo que nos ama, que com sangue eliminou o pecado da nossa vida, que nos fez um reino, sacerdotes para seu Pai para sempre. E sim, Ele está a caminho. Maranata, Jesus está voltando. Cavalgando as nuvens será visto por todos os olhos, os que zombaram dele e os que mataram irão vê-lo. Pessoas de todas as nações e de todos os tempos rasgarão as próprias roupas em desespero. Que assim seja. O mestre declara, aí vem a letra em vermelho, que quer dizer as palavras do próprio Cristo. Eu sou o A e o Z. Eu sou o Deus que é, que era e que está para chegar. Eu sou o soberano poderoso. Eu, João, que percorro com vocês o caminho da tribulação no reino e da paixão da paciência em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Era domingo, dia da ressurreição, eu estava no Espírito orando. Ouvi uma voz alta atrás de mim, clara e forte como um toque de trombeta. Jesus, escrevo no livro o que você vê. Envio-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu me virei e ouvi a voz. Vi o candelabro de ouro com seus 7 braços, e no centro o filho do homem com uma túnica e um peitoral de ouro, o cabelo branco como a neve, olhos como chamas de fogo, os pés como bronze refinado na fornalha, sua voz como um rugido segurava as 7 estrelas na mão direita, sua boca como uma espada afiada, seu rosto como o sol cegante. Vi tudo isso e caí como morto a seus pés. Sua mão direita me levantou e fiquei tranquilo quando ouvi sua voz. Jesus disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu estou vivo. Morri, mas voltei à vida e agora vivo para sempre. Vê estas chaves na minha mão? Elas abrem e fecham as portas da morte, abrem e fecham as portas do inferno. Agora escreva tudo o que você vê, as coisas que são, as coisas que estão para acontecer. Quer saber o significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e do candelabro de ouro com 7 braços? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 braços do candelabro são as 7 igrejas.
O número aqui tem um significado muito importante. A simbólica está por trás de toda a numerologia que a gente encontra na Bíblia, né? 7, o número 7, que a gente sabe que tem um simbolismo. 40, o 3, o 4 e assim por diante. Então, a Apocalipse, ele nos dá bastante informações acerca dos signos, dos símbolos do que está sendo dito. O candelabro, as 7 estrelas, tudo isso nos remete e nos dá significado de alguma coisa. 2. Escreva a Éfeso, ao anjo da igreja. Assim diz aquele com as 7 estrelas em sua mão direita, andando entre as 7 luzes. Vejo que você tem feito seu trabalho muito árduo, sua recusa em desistir. Sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Mas você se desviou do primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Lembrando aqui, gente, cabe uma reflexão acerca das 7 igrejas. Contextualizando, você pode se encontrar em alguma dessas igrejas. Você pode ser, por exemplo, a igreja de Éfeso, nessa estação que você tem vivido, de frieza espiritual, de fazer as coisas no automático. Até o seu devocional você só faz para cumprir uma tabela que não é ruim, tá? Pelo menos você está cumprindo uma tabela. Mas você deixou de ter aquele anseio, aquela expectativa, aquele desejo de encontrar com Cristo no seu devocional. E Jesus está aqui chamando a nossa atenção para esse esfriamento do primeiro amor. E ele pergunta por quê? Por que você perdeu, você se desviou do seu primeiro amor? Afinal, o que tem acontecido com você? Nós precisamos nos perguntar isso, né? Por que eu estou fria? Por que a presença de Deus já não gera em mim uma expectativa que é de encontrá-lo? Eu vou encontrar o meu Senhor, eu vou encontrar aquele que se sacrificou por mim, o meu Salvador, o soberano e poderoso Deus, né? Por que eu vou no automático? Por que eu já não sinto mais aquela expectativa nesse encontro? Tem alguma ideia de como você caiu? É uma pergunta. Quando foi que a presença de Deus parou de ser para você algo desejável? Quando foi que a presença de Deus parou de ser para você uma expectativa de uma graça, de uma bênção alcançada? A gente precisa voltar fazendo perguntas para identificar onde foi, em que momento nós deixamos o primeiro amor. Volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois estou como remover de sua luz. Mas você tem algo ao seu favor. Você odeia os ensinos dos nicolaídas. Eu também os odeio. Está pronto para ouvir? Então ouça. Ouça as palavras do vento. O Espírito soprando através das igrejas. Estou para convocar cada vencedor para um jantar. Estou preparando um banquete com o fruto da árvore da vida, alimento que vem do jardim de Deus. Escreva a Esmirna, ao anjo da igreja. Assim diz o início e o fim, o primeiro e o último, aquele que uma vez morreu e depois ressurgiu, vivo. Posso ver sua dor e pobreza, dor constante, pobreza terrível, mas vejo também a sua riqueza. Ouça a mentira nas alegações daqueles que fingem ser bons judeus, mas de fato pertencem à comunidade de Satanás. Não tenha medo do que você está para sofrer, mas fique atento. Não tenha medo de nada. O diabo está para pôr algum de vocês na cadeia por um período de teste, 10 dias. Isso não vai durar para sempre. Não desista, ainda que isso custe a sua vida. Continue crendo. Tenha uma coroa da vida sob medida preparada para você. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Os vencedores por Cristo estão livres da morte e do diabo. Para Pérgamo. Escreva a Pérgamo, ao anjo da igreja. Assim diz aquele cuja palavra é como uma espada afiada. Aqui estão as palavras da espada. Veja onde você vive, bem debaixo da sombra do trono de Satanás. Mas você continua ousado em seu nome. Nunca negou o meu nome, nem mesmo quando a pressão era insuportável. Quando martirizaram Antipas, minha testemunha que permaneceu fiel a mim nos territórios de Satanás. Mas por que você tolera os seguidores de Balaão? A Éfeso, ele adverte acerca do primeiro amor. A Esmirna, ele adverte acerca da questão
do sofrimento, né? Das mentiras, da pobreza terrível. A Pérgamo, ele adverte acerca da tolerância com o pecado, com falsos profetas. Veja onde você vive, né? Você nunca, mas você continua usado em seu nome. Nunca me negou. Mas por que você tolera seguidores de Balaão? Não lembra que Balaão foi o inimigo que seduziu Balaque e atrapalhou a peregrinação de Israel, promovendo festas idólatras e imorais? E por que você se relaciona com os nicolaítas que fazem o mesmo? Bom, aqui a gente precisa observar quem são as nossas companhias, o ambiente que a gente tem permanecido. Ah, tem nada a ver. Jesus está chamando a atenção da igreja aqui, que permite a convivência, o ambiente com falsos profetas, com pessoas que declaradamente desviam os cristãos do caminho reto. Então, às vezes você tá achando, não tem nada a ver eu ir para um barzinho e ficar lá com a galera. Não tem nada a ver isso e aquilo. Não tem nada a ver isso e aquilo. Mas cuidado. Se há uma advertência à igreja de Pérgamo, então cabe a você também observar suas condutas e o ambiente que você está inserido. Chega, não se renda a eles. Estarei em breve com você. Estou farto e prestes de despedaçá-los com as minhas palavras afiadas como espada. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Vou dar um maná secreto a todo vencedor. E também uma pedra branca inscrita em seu novo nome secreto. Para Tiatira. Escreva a Tiatira, ao anjo da igreja, assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como a de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze. Vejo tudo o que você tem feito por mim, é impressionante. O amor e a fé, o serviço e a persistência. Sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus. Enfim, cada um vai se avaliando aí acerca da igreja e vai se vendo onde é que você está. Vejo tudo que você tem feito, é impressionante. Todavia, por que você permite que Jezabel, que profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Espírito de Jezabel, ela traz manipulação para a igreja. Ela começa a gerar contendas em pequenos grupos. Aí, daqui a pouco, tá todo mundo em rebeldia contra o líder da igreja. Pois é. Esse é o espírito de Jezabel que Jesus adverte a igreja de Tiatira. Ele está permitindo que esse espírito permaneça na igreja. É quando o líder não adverte, não exorta acerca das fofocas, de um grupinho que vai inflamando outras pessoas, sabe? Essas pessoas, elas possuem uma influência muito forte no corpo da igreja. E aí, de repente, o pastor, sem ter uma atitude de autoridade, ele vai sendo omisso, se isenta. E aí a igreja é destruída por esse espírito de destruição, que é o espírito de Jezabel. Contenda, conflito, rebeldia, rebelião até o fim da igreja. Vigia. Eu até lhe dei a oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com os seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Dizem também que o espírito de Jezabel é muito sedutor. Por isso ele convence, por isso manipula. Tem uma energia muito sexual, sexy, sedutora. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então cada igreja saberá que a sua aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Ou seja, tem uma aparência de santidade, mas por trás é manipulação pura. Quanto ao restante da igreja que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, eita ferro, que se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. E apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Essa é a recompensa que tenho para todo vencedor. Para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir. Vocês vão governar as nações.
O rei pastor de vocês governa com firmeza de um cetro de ferro, e a resistência das nações será frágil como um vaso de barro. Esse foi o dom que o vaso de barro. Foi o dom que o meu pai me deu e que passo a vocês, e com ele a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Para Sardes. Escreva a Sardes, ao anjo da igreja. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus numa mão e as 7 estrelas na outra. Veja o que você tem feito. Você tem reputação de ser dinâmico, mas a verdade é que está morto, sem vida, como uma pedra. Ponha-se de pé. Respire fundo. Talvez ainda haja vida em você, mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizado. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você já teve nas mãos, a mensagem que você ouviu e apegue-se outra vez a ela. Volte para Deus. Se você puxar a coberta, cobrir a cabeça e dormir, sem ao menos se lembrar de Deus, vou aparecer na hora em que você menos espera com um ladrão de noite. Você ainda tem alguns seguidores de Jesus aí em Sardes, que não se contaminaram, que não se afundaram na lama do caminho do mundo. Eles vão marchar comigo no desfile triunfal. Eles provaram seu valor. Os vencedores vão marchar no desfile triunfal e terão um nome escrito no livro da vida para sempre. Vou liderá-los e apresentá-los pelo nome ao meu Pai e aos seus anjos. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça a palavra do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Para a igreja de Sardes, contextualizando, é como aquela pessoa que é muito ativa, muito produtiva, mas tudo que ela faz na força do braço. Não tem uma condução do Espírito Santo. Não tem uma autoridade sobrenatural. Não é feito com a comunhão com o Espírito. Então, é uma igreja que produz, é muito ativa. É você na sua vida muito ativa, muito produtiva, muito dinâmica, mas sem a presença do Espírito em todas as suas ações. Que eu acho que é bastante comum nos dias de hoje, né? A gente tá tão no automático, fazendo tanta coisa, a nossa agenda é tão louca, que sem perceber, a gente acaba tirando o Espírito Santo da nossa agenda e colocando os nossos desejos ali. E desde o dia que Deus começou a me convocar para uma vida de muitas agendas, eu falei, Deus, eu não quero a minha, eu quero a sua agenda. Então, todas as agendas que tiverem que serem fechadas não serão minhas, não serei eu que escolherei, mas o Senhor escolherá. E assim, graças a Deus, eu tenho me guardado. Para Filadélfia. Escreva a Filadélfia, ao anjo da igreja, assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi em sua mão, que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém pode abrir. Veja o que você tem feito, agora veja o que eu fiz. Abri uma porta para você que ninguém pode fechar. Sei que você não tem muita força, mas fez o que pôde para preservar a minha palavra. Você não me negou nas horas mais difíceis. E Jesus está dizendo, eu reconheço a sua fragilidade. Eu reconheço a sua humanidade. Mas que bom que você resistiu e não me negou. Observe o que vou fazer com aqueles que se dizem verdadeiro povo de Deus, mas não o são. Esses hipócritas pertencem ao clube de Satanás. Quando eu puser abaixo as pretensões deles, eles serão obrigados a admitir que é você que eu amo. Você preservou a minha palavra com paciência e paixão, por isso vou mantê-lo a salvo na hora da prova que breve chegará para toda a terra, para todo homem, mulher e criança. Estou a caminho, em breve estarei aí. Apegue-se com firmeza ao que você tem, para que ninguém o distraia e roube sua coroa. Vou fazer de cada vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dar-lhe uma posição de honra permanente. Então vou escrever em vocês o nome das colunas, o nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, o meu novo nome. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Por fim, para Laodiceia. Escreva a Laodiceia, ao anjo da igreja. Assim diz o Amém de Deus, a testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Conheço você por dentro e por fora. Vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia. Eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada e de ninguém.
mas você é desprezível, um mendigo, cego, esfarrapado e sem casa. Meu Deus do céu. Saiba o que quero que você faça? Compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo. Então você será rico. Alguém aqui sabe que o ouro é uma das simbólicas por trás do ouro e do fogo? O fogo é o que purifica. Tanto é que o alimento, para ser ingerido, ele passa pelo fogo. O fogo tem esse poder transformador. Se for falar em temperamentos, quem faz o método Fernanda Boaventura entende bastante essa questão da simbólica, que é a ciência por trás das teorias que surgiram na época dos gregos, né? Milenarmente. Antes da ciência contemporânea, a ciência que validava os estudos era a ciência da simbólica. O ouro, ele tem a capacidade de não se deixar mudar. Você pode colocar qualquer coisa perto do ouro. Se for ouro de verdade, a nossa pele não tem a capacidade de mudar o ouro. Mas tem a capacidade de mudar a prata, tem a capacidade de mudar um aço. O ouro, ele é imutável. Essa é a simbólica por trás do ouro. Então, quando a gente fala, essa é uma mulher de ouro, é uma mulher que tem personalidade. Ela não se deixa influenciar. Ela sabe quem ela é. Ela tem uma integridade. Este é um homem de ouro, né? O ouro, portanto, ele tem essa capacidade de se manter sendo quem ele é. Ele é imutável. Então, quando fala aqui, né? Compre o ouro de mim, ouro refinado pelo fogo. Então, você será rico. Não porque o ouro tem um valor de mercado, mas porque você será rico de identidade, de integridade. Nada poderá te modificar, te moldar ou te influenciar. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Roupas aqui quer dizer, né, uma cobertura espiritual. Você já andou por aí seminu por muito tempo, ou seja, você já andou por aí sem cobertura espiritual. Vocês já sonharam nus? Gente, eu muitas vezes já sonhei assim, que eu estava nua. E eu ficava intrigada, né? Porque tá, eu tô exposta, né? A primeira coisa que vinha na questão de eu entender o que era o sonho, interpretar o sonho, era eu estou exposta. Eu estou nua, né? Enfim. E aí, uma vez eu fui conversar com uma bispa da minha igreja, que ela tem entendimento sobre sonhos, falou, toda vez que você sonhar que você está nua, você está sem cobertura espiritual. Você precisa requerer, você precisa voltar e com mais intimidade fazer o seu devocional e se revestir da armadura de Deus. E aí ele coloca aqui, né? Você compre roupas de mim, roupas desenhadas do céu. Ou seja, você terá uma autoridade, você será revestido da autoridade do céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo e compre de mim remédio para os olhos, assim poderá ver, enxergar a verdade. Era uma pessoa que andava sem discernimento, né? Cega espiritualmente. Costumo chamar a responsabilidade aqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar para que vivam na melhor maneira. Levante-se então, faça a meia volta, busque a Deus. Então era uma pessoa que estava distante, né? Tem muita gente assim, infelizmente. Olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir, eu vou entrar e jantar com você. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu Pai. Esse é o meu presente aos vencedores. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. A própria palavra vencedor tem um trocadilho aí, né? O vencedor é aquele que vence a dor, até chegar ao seu propósito, até cumprir o seu chamado. Então passa pelo processo de dor, de ser purificado pelo fogo, de se tornar um ouro, de receber um revestimento espiritual, de ser revestido da armadura de Deus, de andar no caminho da verdade, até se assentar ao lado de Jesus. Por quê? Porque passou por todas as fases e venceu todas as dores que cada fase exigia. E aí eu preciso te questionar, como você tem se comportado diante de dores do processo que Deus está te colocando? Às vezes Deus está te colocando nessa situação para te purificar.
Às vezes ele te expôs para depois te vestir, de revestir de uma armadura que vem do alto. Às vezes Deus está te colocando nessa situação para que você possa ter uma revelação da verdade e caminhar nela. Então tudo tem um propósito, mas o que mais importa, você já decidiu que independente das dores que você tiver que atravessar na sua jornada de vida, você vai ser um vencedor? Você vencerá todas elas em Cristo? Você deixará e permitirá que ao invés disso te amargurar, trazer dúvidas, questionamentos acerca daquele que te comissionou a isso, vai te fortalecer? Porque é isso que a gente precisa decidir, não quando estamos na prova, mas antes de entrar nelas. Enquanto eu estou vivendo as bênçãos que eu decido, Senhor, ainda que esta fase termine e eu entre numa fase de dor, eu permanecerei com o mesmo comportamento, te louvando, te adorando, te obedecendo, me prostrando a ti. Decida por isso agora. Assim você precisa decidir no seu casamento, se você é casado. É enquanto estamos na lua de mel que a gente decide que seremos fiéis a este casamento, a esta aliança. Não é quando a crise chega. Porque quando a crise chega, a última coisa que a gente quer é ficar ali, vivendo a crise. E a gente não consegue, com a capacidade que temos naturalmente, se não for em Cristo, enxergar, como aqui está dizendo a Laodiceia. Vocês estavam cegos. Vocês não conseguiam ver a verdade. No momento de crise, no momento de dor, a gente não consegue enxergar a saída. E é por isso que na maioria das vezes a gente rompe. A gente rompe com a igreja, rompe com Cristo, rompe com o casamento, rompe com as nossas alianças, rompe princípios, porque a gente não consegue enxergar outra saída. E eu quero te desafiar, tá ruim? Tá prestes ao divórcio? Não é você quem vai romper. Você vai permanecer firme, orando, jejuando, declarando que o seu casamento só terminará na morte ou se Jesus voltar. Porque essa foi a aliança, o voto que você fez diante de Deus e dos homens. Agora, você não pode decidir pelo outro. Se o outro decidir ir embora, cabe a você o quê? Aceitar. Não tem o que fazer, tá bom? Mas não é você quem vai romper. Não é você que vai desistir. Não é você que vai quebrar princípios e alianças. Amém? Tá entendendo? Fez esse voto? Decidiu por isso? Se sim, quando Jesus voltar, você se assentará ao lado dele, porque você terá sido um vencedor, uma vencedora. 4. Então olhei e ó, uma porta aberta para o céu. A voz de trombeta, a primeira voz na minha visão, me chamou. Suba e entre, vou mostrar o que está para acontecer. Fui apanhado de uma vez em profunda adoração e ó, um trono do céu com aquele que está assentado no trono, coberto de pedras preciosas, de tom quase transparente, e a chama de uma nuvem de esmeralda. 24 tronos rodeavam o trono, com 24 anciãos sentados neles, com vestes brancas e coroas de ouro. Luzes de relâmpagos e trovões emanavam no trono. 7 tochas flamejantes estavam diante do trono. São os 7 Espíritos de Deus. Em frente ao trono havia como um límpido mar de cristal. Caminhando ao redor do trono estavam 4 animais cheios de olhos. Olhos para olhar para frente, olhos para olhar para trás. É importante essa reflexão que a gente faz do nosso passado, daquilo que a gente viveu. Para quê? Para que nós tenhamos uma lição e olhemos para o nosso futuro com clareza, discernimento daquilo que nós erramos para trás e daquilo que nos constitui para nos lapidar para ir para frente. O primeiro animal era como um leão, o segundo era como um boi, o terceiro tinha um rosto humano e o quarto era como uma águia em voo. Se eu não me engano, Nicodemos tem uma pregação muito forte acerca desses 4 animais aqui. Quem tiver interesse, coloca aí YouTube, Nicodemos e a pregação sobre Apocalipse. Nicodemos é o cara, né, gente? Eu sou muito apaixonada e admiradora da maneira com que ele entrega a palavra, com muita profundidade. Os 4 animais eram alados, com 6 asas cada um. Eles tinham muitos olhos, vendo ao redor e por dentro, e cantavam noite e dia, sem descanso. Santo, santo, santo.
É Deus, o nosso Senhor, poderoso, soberano. O que foi, o que é e o que virá. Cada vez que os 4 animais davam glória e honra e ações de graça àquele que está sentado no trono, que vive eternamente, 24 anciãos prostravam-se perante ele. Eles adoravam o que vive eternamente. Então lançavam suas coroas aos pés do trono, cantando: digno, ó Deus, ó Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas, tudo foi criado por tua vontade. Tudo tem significado aqui, gente. 24 anciãos, os olhos, a quantidade de flechas, a quantidade de tochas, os animais, a quantidade de... Tudo que tá aqui escrito tem um significado. Tem um simbolismo por trás. Nos revela algo. Nos diz muita coisa. Então não dá pra ler Apocalipse assim, ó. Igual muita gente lê. Por isso que às vezes a pessoa fala assim: meu Deus, Apocalipse, livro de Apocalipse. A primeira vez que eu fui ler, eu falei: gente, tá, o que tem livro de Apocalipse? Claramente eu não tinha discernimento, não tava entendendo nada com nada, não entendi o que nada quis aqui dizer. Mas para algumas pessoas que têm mais discernimento, mais entendimento, mais profundidade nos significados por trás de tudo isso aqui, vai ter muita resposta, né? 5. Vi um livro de forma de rolo na mão direita daquele que está assentado do trono. Estava escrito dos 2 lados e selados com 7 selos. Vi também um anjo poderoso chamando em voz alta como um trovão. Há alguém que possa abrir o livro, que possa romper os seus selos? Não havia ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém no mundo inferior, que pudesse abrir o livro e ler o que estava escrito. Chorei muito, porque ninguém era capaz de abrir o livro para lê-lo. Mas um dos anciãos disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, a raiz da árvore de Davi, venceu. Ele pode abrir o livro e romper os selos. Então olhei para o trono com os animais e anciãos à volta dele e vi o cordeiro, abatido, mas ainda de pé. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou daquele que está sentado no trono e tomou o livro da mão direita. Assim que o pegou, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o cordeiro. Cada um tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo povo de Deus. Suas orações estão sendo colhidas. Está entendendo? Suas orações estão sendo colhidas, está dentro de uma taça. As orações que são do santo povo de Deus. Você é o santo povo de Deus? Eu sou, glória a Deus, aleluia, irmão. Se você não entendeu isso aqui, é porque você ainda não se viu como o povo santo de Deus. Eu, em nome de Jesus, eu vou permanecer dia após dia buscando ser o santo povo de Deus. Tu és digno, toma o livro, abre seus selos. Foste morto com o teu sangue, compraste homens e mulheres. Compraste-os de volta de toda a terra, compraste-os de volta para Deus. Fizeste deles um reino, sacerdotes para nosso Deus, reis sacerdotes para governar a terra. Olhei de novo, vi muitos anjos à volta do trono, além dos animais e anciãos, 10.000 vezes, 10.000 era o número deles, milhares e milhares cantando. O cordeiro que foi abatido é digno. Recebe o poder, a riqueza, a sabedoria, a força. Recebe a honra, a glória e a bênção. Então ouvi todas as criaturas no céu e na terra, no mundo inferior e no mar, juntas, todas as vozes em todos os lugares cantando, para aquele que está assentado no trono, para o Cordeiro, a bênção, a honra, a glória, a força, pelos séculos após os séculos após os séculos. Os 4 animais clamavam: Amém. Os anciãos se ajoelhavam e adoravam. Eu vou fazer uma reflexão aqui, que vocês vão parar aqui, tá? Que é sobre a questão de ajoelhar e adorar. Eu não sei como é que tá sendo aí na tua igreja, meu irmão. Mas eu tenho percebido uma certa impaciência do povo de Deus em se ajoelhar e orar. Há aqueles que, não satisfeitos em não se ajoelharem e orar, não fecham nem o olho para observar o que está acontecendo ao redor. Há aqueles ainda que, passando ali 1 minuto, 2 minutos, pega o celular, porque, né, ficou o quê? Ficou enfadonho. Há aqueles que, além de pegar o celular, sai da igreja e vai ao banheiro na hora da adoração e da oração. O que vocês estão pensando da vida de vocês? O que vocês vão fazer na igreja? Me conta. Você não consegue ficar 1h30 sem esse trem desse celular na tua mão, não? Consegue, não? Então tá na hora de você entregar esse sacrifício a Cristo, né? Tá na hora de você falar: Senhor, eu tô sendo dominada pelo vício do celular. Não tem nada aqui, mas eu tenho necessidades.
Eu não consigo prestar atenção no culto. Quando a oração demora mais de 2 minutos, eu não consigo ficar ajoelhada adorando a ti. Tá na hora de você confessar essa sua fraqueza. Caso contrário, você vai perder o mais importante, a presença de Deus. Você vai entrar e vai sair do culto do mesmo jeito. E pela sua ignorância, pela sua falta de discernimento, falta de autopercepção, você de repente vai até culpar a igreja, dizendo que a igreja é fria, que o louvor, né, mais ou menos, ou que a palavra não foi tão boa assim. Vai querer começar a buscar outras casas para ir, quando na verdade quem precisa se consertar é você. Quem precisa se corrigir é você. Quem precisa prestar culto a Deus é você. Porque nós fazemos o ambiente da igreja. Nós, o povo de Deus, o povo santo de Deus, que estamos lá para 1h30 render louvores a Ele, em adoração, como corpo, em comunhão. É muito feio o que acontece nas igrejas. Primeiro já começa de que a gente entra na igreja como se estivesse entrando no quê? Numa balada, né? Não é? Tô errada, gente? Não, se eu tiver errada, tu me desculpa, me perdoa. Se não funciona assim na tua igreja, glória a Deus por isso. Mas a gente entra, a gente conversa, a gente bate papo. Quando vê, você foi embora, nem falou com Jesus, que você foi lá para encontrar com ele, né? Vou fazer aqui uma encenação, vamos entender mais ou menos do que eu tô falando? O quão feio é isso? É como se você recebesse uma pessoa muito importante, uma autoridade na sua casa, ela senta no seu sofá e você vai para a janela. Ei, vizinho! Aí fica ali, ó, o convidado, a autoridade está sentado no seu sofá e você está na janela conversando com os outros, prestando atenção nos outros. É assim que a gente tem sido dentro da igreja. A gente não tem tido nem percepção disso, dessa vergonha. Você acha que em outras religiões isso acontece? Não acontece não, viu? Há um protocolo a ser cumprido em outras religiões, porque eles, mais do que ninguém, compreendem a importância, a sensibilidade do ambiente para atrair o Espírito Santo de Deus, para que o poder seja manifestado. Desde a roupa que você escolhe para estar na casa de Deus, a intenção do seu coração de estar ali. Sabe o que eu faço? Desde sempre que eu me converti, eu entendi a reverência que eu precisava ter em Deus, que eu estou entrando na casa dele para adorá-lo. Eu, antes de falar com qualquer pessoa, eu me ajoelho no meu banquinho, falo com o mais importante, ou seja, eu cumprimento o dono da casa, eu falo com ele, ajoelho, faço o que eu tenho que fazer. Depois disso, eu me levanto e adoro ao Senhor. Rito, gente. É a mesma coisa você chegar na casa dos outros e não falar com a pessoa. É você chegar na casa de Deus e não falar com Jesus em primeiro lugar. Não se ajoelhar, não se prostrar, não adorar. E você faz isso ensinando, inclusive, aos seus filhos. Sabia disso? Quando você se ajoelhar, seu filho vai ver. Papai, quando chega na igreja, mamãe, quando chega na igreja, eles se ajoelham. Eu vou fazer igual. Quando eu tiver entendimento, eu vou perguntar por que eles fazem isso. Porque, né? Não é que todo mundo que faz. Por que faz, papai e mamãe? Porque a casa é de Deus. Eu estou chegando na casa do meu pai, do meu Senhor. Eu não trato Jesus como um brother. Ele é o meu Senhor. A hierarquia existe. E aí, brother, tudo bem, Jesus? Massa. Tamo junto. Pelo amor de Deus. Isso é desordenar. Não, com Jesus é outro protocolo. Oi, Senhor. Fala até mansa, né? Eu faço, sabe o quê? Quando eu falo para coléricos, né? Que os coléricos têm uma aceleração, assim, né? Tem uma certa impaciência, fala meio truncado. Aí eu falo para eles assim, a partir de hoje você vai falar com seu marido, com seus filhos, como você fala com Deus. Porque eu não sei você, mas eu não consigo chegar na presença de Deus e ficar gritando com Deus. Por que você não fez o que eu falei? Por que você não me
Eu não consigo fazer isso. Você consegue? Eu vou me escandalizar se tem alguém que chega na presença de Deus desse jeito. Com Deus a gente fala baixo. Com Deus a gente fala com mansidão. Com Deus a gente fala com gentileza. Com Deus a gente presta reverência. Com Deus a gente bate o quê? Com Senhor. Ó, Senhor. Hierarquia. Eu abaixo minha cabeça. Eu me prostro. O ato de ajoelhar tem um significado. Tem um simbolismo. Eu estou reconhecendo que eu sou menor que o meu Senhor. Portanto, eu preciso dele. Então, meus irmãos, vocês vão fazer isso a partir de hoje. Chegar na igreja, chegar lá na tua congregação, chegar no lugar que você vai para encontrar Jesus. Você não vai entrar como entrasse na balada. Você entra na casa de Deus. O seu Senhor, o seu Salvador, o soberano e todo-poderoso Deus. Você vai chegar caladinha. A paz do Senhor, irmão. Se é a paz do Senhor, se não é, oi, tudo bom? Ajoelha, presta teu culto, cumprimenta Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, diga ali o que você precisa dizer, levanta, continua guardando o ambiente. Vai ter uma pessoa ou outra que vai estranhar seu comportamento, não tem nada não. Se ela for curiosa e ela perguntar, você vai dizer a ela, porque você vai servir de testemunho, você vai servir de exemplo. Você vai estar guardando a casa. E quando alguém começar a te copiar, você será uma referência. Porque você vai guardar a casa e outras pessoas começarão a guardar a casa como você. Mas não seja um chatão, não. Se tiver liberdade, fala, meu irmão, estamos na casa do Senhor, né? Essas fofoquinhas, tem gente que fofoca dentro da casa de Deus, já viu? Menina, tu não tá sabendo que fulano separou? Dentro da casa, de frente pro altar. Para você ver o nível que a gente chegou. De não observar, de não perceber, de não ter sensibilidade no espírito. Essa é a igreja brasileira. Todas? Não. Mas muitas. Que eu e você sejamos o começo. Que eu e você sejamos os primeiros. Se não há alguém na tua igreja que faça isso. E se você é um líder, ensine o teu povo. Ensina teu povo. Porque tá aqui, ó. Não é a Fernanda dizendo chatona, querendo falar o que tá certo e errado. Não, tá aqui escrito. Ajoelhou e adorou, ajoelhou e adorou, ajoelhou e adorou, ajoelhou e adorou. E teu celular? Faz um voto com Deus. Vou pôr no silencioso. Se eu tiver que postar alguma coisa para influenciar, eu sou super a favor. Você posta, influencia aquele que te segue a buscar a casa de Deus, põe lá uma mensagem bíblica. Glória a Deus, faça isso. Mas isso não leva nem um minuto do culto. Se você puder só tirar foto e no final, quando terminou, você postar, melhor ainda. Mas não perca o teu tempo precioso de adorar e se prostrar diante de Deus com o celular. Você tem, no final das contas aí, muitas horas para fazer isso fora da casa de Deus. Combinado? Então tá bom. Amanhã nós voltamos com Apocalipse, que é mesmo? 6, tá? Love you, fiquem com Deus.